Olá, tudo bem com vocês? Dificilmente eu faço uma live aqui no domingo, mas eu já vou deixar essa live também salva lá para os nossos seguidores do YouTube. Esse ano era minha meta de expandir também os nossos vídeos lá para o canal do YouTube. Aqui no Instagram a gente acaba fazendo artigos mais curtos, conteúdos mais curtos, porque é o formato da plataforma, né? E às vezes as pessoas elas precisam de informações mais longas, mais densas, né? O jejum, se a gente fosse parar para falar aqui, a gente ficaria dias e dias dando um curso e dando palestra sobre o assunto, porque é um assunto muito denso. Então acaba que no Instagram a gente tem muita facilidade de encurtar as coisas, mas às vezes precisamos adentrar mais o assunto. Eu vou colocar aqui o assunto de hoje, que é 36 horas, jejum de 36 horas. Deixa eu colocar aqui o título. Se vocês quiserem deixar já as perguntas de vocês. Ok. Então, qual que é o benefício adicional do jejum de 36 horas? Mas, Flávia, você é maluca, fica falando para as pessoas não comerem por 36 horas, você vai matar a humanidade de fome. Gente, não sou eu que estou falando, tá? Inclusive, no post de hoje, a gente colocou aqui vários artigos, né? Várias citações de que o jejum de 36 horas, dentro do protocolo que chama-se em inglês Alternated Day Fasting, é um dos protocolos mais estudados, porque ele não é um jejum curto, mas também não é um jejum muito prolongado, né? Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, existem jejuns aí de 3, 4, 5 dias, uma semana. Tem gente que passa muito mais tempo aí em jejum conforme a sua necessidade, conforme o seu tratamento, né? A gente já falou sobre isso aqui. Quanto mais gordura corporal você tem, mais energia estocada. Aí o pessoal me pergunta, Flávia, mas eu vou ficar desnutrida, eu vou ficar fraca, vou me sentir fraca. Se você tem gordura, se o seu nível corporal de gordura for superior a 10% de gordura, você tem gordura em estoque, né? Tem pessoas, hoje a grande média aí das pessoas é de ter mais de 25% de gordura corporal, que já é considerado pré-obesidade, acima do peso, e até obesidade, dependendo do percentual. Então, obviamente, hoje a maioria das pessoas, infelizmente, encontram-se acima do peso. Então, se você tem gordura em excesso, você vai ter energia, não vai ser um jejum de 36 horas que vai te matar, ok? Às vezes eu sou até meio brincalhona, meio irônica, mas é que tantos anos a gente escuta as mesmas preocupações das pessoas, né? Quantos dias eu posso ficar, como que é, não vou morrer, e a gente acaba se tornando cada vez mais inteirado do assunto, né? Principalmente quando as pessoas têm esses medos, essas questões, a gente já escuta isso já há mais de 4, 5 anos, então a gente já sabe a resposta. Mas eu sei que para vocês que está começando, talvez 36 horas seja muito, como se diz a palavra, seja challenge, né? Seja muito, algo muito grande, né? Desafiador, a palavra em português. É exatamente, eu leio tanto em inglês que às vezes eu começo a trocar também as palavras. Então, gente, por que o jejum de 36 horas ele tem benefícios adicionais? A primeira coisa que a gente fala lá no Pense Magro, inclusive hoje é o último dia para se inscrever, vá lá no link da bio. Porque qual que é o principal objetivo do jejum intermitente de qualquer outra dieta? Déficit calórico, redução de quantidade de alimento. Isso é fato. Com o jejum a gente tem redução, com a dieta dos pontos a gente tem redução, com todas as dietas praticamente a intenção final é gerar esse déficit calórico, ok? Então, claramente fica às vezes muito mais fácil você reduzindo a frequência alimentar, você naturalmente vai reduzir as quantidades de alimento, ok? Então por isso que o jejum ele é tão intuitivo e tão óbvio. Quanto menos você come, menos vezes você come, você tem mais possibilidade de reduzir a sua alimentação, né? Para quem já testou aí, começa o dia tomando café da manhã, já vai querer comer o dia inteiro. Isso é fato, isso acontece com todo mundo que começa lá beliscando, principalmente um carboidrato, um pão, não é porque você é guloso, é porque faz parte, né? A gente ativa a insulina, a gente ativa nossos níveis de açúcar de uma forma elevada, então a gente vai sentir aqueles episódios de hiperglicemia. Hipoglicemia, a gente vai sinalizar isso como fome. Então é muito difícil você tentar fazer jejum intermitente, começando o dia comendo pão ou bolo, e fiz o café da manhã, vou fazer jejum a partir do almoço, depois de ter comido pão. É muito difícil, é quase que um tiro no pé.
Então, por quê? O jejum intermitente, ele é uma forma de reduzir calorias, mas também ele tem uma ativação hormonal, reduzindo-se a insulina, que é um hormônio excretado pelo pâncreas, a gente tem menos estímulos de fome. Então, o jejum intermitente é uma forma também de reduzir o apetite por causa dessa mudança hormonal que ele acontece. Comendo pouco e várias vezes ao dia, eu vou ter esses benefícios? Não. Né? Você vai estar sempre ativando a insulina, você vai estar sempre nesse modo de picos, às vezes, de glicemia. Então, você não vai ter benefícios hormonais adicionais aí que o jejum intermitente possui. Então, o jejum é uma forma de déficit calórico mais potente, que nada se compara do que quando você não come nada. Mesmo que você coma pouco, come poucas frutas, poucas quantidades. Mas quando você faz jejum intermitente, comparar com uma dieta hipocalórica, o jejum vence, porque o jejum é não comer nada. Então, não existe déficit calórico tão poderoso naquele período quanto o jejum intermitente, porque ele é igual a zero, né? Então, devido a esse fator que você fica praticamente um dia sem comer, 24 horas mais 12 horas, é como se você parasse de comer hoje, no domingo, e aí você vai comer sua próxima refeição na terça-feira, no café da manhã. Se você pulou, parou de comer agora, mais ou menos às 18 horas, o protocolo vai que você vai comer de manhã na terça-feira. O Dr. Jason Fung, que é um dos meus mentores, para mim é uma das pessoas que mais entendem do assunto, principalmente na prática clínica, ele até recomenda para os seus pacientes esse jejum de 36 horas 2 vezes por semana, principalmente para quem está com sobrepeso, para quem tem resistência à insulina, para quem está pré-diabético, porque já está com esses mecanismos todos danificados. E ele recomenda devido ao fato que, além de você ter um déficit calórico, você tem essa redução drástica na insulina. Então, isso é um benefício adicional quando a gente fala de síndrome metabólica, né? Que o jejum acaba sendo essa ferramenta não só de redução calórica, mas também de reset aí corporal, né? Você vai ter alguns mecanismos que são muito, muito superiores do que uma dieta de restrição calórica. Então, outro benefício, menos inflamação intestinal, né? Como entra menos alimento, uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, ai, Flávia, meu intestino trancou, eu não vou mais no banheiro com tanta frequência. Vamos pensar assim, gente, se tá entrando menos, né? Principalmente se você come menos, carboidratos, né? Que a gente vai, quando pensa lá no arroz. Quando você vai lavar o arroz, por exemplo, quando você vai cozinhar, ele praticamente triplica o tamanho, né? Ele fica muito mais volumoso. Imagina isso lá no teu intestino. Então, digamos que você começa uma dieta que envolve uma parte do tempo que você não vai comer, e quando você vai comer, você diminui esses carboidratos que são volumosos, principalmente arroz, feijão e grãos, enfim. Obviamente, gente, que o volume, o bolo fecal, ele vai ser reduzido, não dá para comparar. Daí o pessoal acha que às vezes é constipação, mas nada mais é do que uma redução do bolo fecal devido à mudança de hábitos alimentares, né? Então, se está entrando menos, principalmente alimentos que ficam muito volumosos, obviamente o bolo fecal vai diminuir. Então, você não está constipado e sim o teu organismo está no ritmo correto, ok? Então, devido a entrar menos, você também tem uma menor inflamação intestinal. Então, outro benefício que tem é redução da gordurinha teimosa, aquela gordurinha que em inglês chama stubborn fat, que é uma gordurinha, às vezes, que você malha, às vezes, né, dá uma furadinha, já era, porque às vezes é aquela gordura subcutânea ali, abdominal, que é bem chatinha de sair. Qualquer estímulo de carboidrato, qualquer bebidinha no fim de semana, você já interrompe esse processo aí de queima de gordura devido a ser uma gordurinha teimosinha e muito sensível a qualquer estímulo, principalmente de insulina e de carboidrato. Quando você faz um jejum de 36 horas, por causa de um período mais estendido, você não tem como dar esse estímulo, né? Você dá um período maior, um período estendido aí, e justamente essa gordurinha que era difícil de sair, ela tem mais probabilidade de ir embora devido a esse fator de ser um protocolo mais estendido. Uma pelo fato, de novo, da autofagia, né, da renovação ali celular, e também o fato que você vai ter um déficit, você não vai comer nada não vai beber nesse período, beber nenhuma bebida alcoólica, não vai comer açúcar. Então, a possibilidade dessa gordurinha mais chatinha e resistente ir embora é maior, tá?
Outro benefício é o aumento significativo da queima de gordura e cetose. Para quem não sabe, cetose é quando o seu corpo para de queimar açúcar e começa a queimar gordura. Leva mais ou menos umas 14 a 16 horas para a gente diminuir drasticamente a quantidade de glicogênio, que é uma substância que fica lá estocada devido às suas últimas refeições, principalmente de carboidratos. Se você for lá no rodízio de pizza, aqueles 3 quilos que você vai subir lá na balança não é gordura, e sim é esse glicogênio muscular e também às vezes ele está alojado no fígado. Então, é como se fosse uma reserva rápida também, é como se fosse um carboidrato ali estocado. Ele não virou gordura, mas ele virou uma fonte de energia. Então, depois que o teu corpo diminui drasticamente essa reserva, que finaliza geralmente depois das 16 horas, você começa a entrar no modo de queima de gordura, que você para de queimar glicose para queimar gordura, que se chama cetose, né? Em inglês, ketosis, que vem... você começa a utilizar corpos cetônicos. Mas para isso acontecer, o teu nível de glicogênio, essa reserva do carboidrato tem que estar muito baixa. Então, às vezes, só com uma redução de carboidratos, você já consegue. Por exemplo, você faz uma semana com uma dieta baixa em carboidratos, mas não faz jejum intermitente. Mas se a sua quantidade de carboidratos for bem pequena e você fizer exercício nesse período, essa quantidade de glicogênio também vai diminuir e você também entra no modo de queima de gordura. O jejum, digamos que ele acelera esse processo. Então, você vai lá, fica um tempo sem comer, às vezes você se exercita também em jejum, você gasta essa reserva de glicogênio muscular e daí a gente entra no modo de queima de gordura. Mais ou menos como começa a partir das 16 horas... E se você resolve ir até as 36, então quer dizer que você fica muito mais horas no modo de queima de gordura, né? Então você fica um tempão a mais ali com o teu corpo utilizando a sua gordura como fonte de energia. Então é um modo de dar um booster mesmo, né? Um acelerador que às vezes quando a pessoa começa a entrar no modo mais acelerado, a partir das 18, 20 horas, ela vai lá e quebra o jejum. Não que ela perde tudo que ela fez, mas fica um processo mais lento. Quando você estende esse período, é como se esse combustível lá da gordura ficasse queimando por mais tempo e mais efetivamente, ok? Outro benefício também é a redução da fome, gente, o primeiro jejum de 36 horas que eu fiz, eu lembro que eu fui quebrar o jejum no café da manhã e eu nem tava com fome, eu tava muito ansiosa, assim, com aquela, nossa, uau, um dia sem comer, meu Deus, tô viva. Era fantástico, assim, aquela clareza mental. E aí, quando eu fui comer, eu lembro que eu quebrei com abacate. Porque o abacate é rico em gordura. Para quem não sabe, né? O abacate sem nada, sem açúcar. Mas pro meu paladar, que tava algumas horas em jejum, para mim foi doce, assim, suave, a textura. É como se quando você faz jejum, você aproveita muito melhor o sabor dos alimentos. Você meio que tira aquele vício constante de ficar toda hora mastigando e estimulando as tuas papilas. Então, quando você faz jejum, você acaba apreciando muito mais. As pessoas acham que a pessoa que faz jejum não gosta de comer, né? Isso é totalmente errado. Porque quando você começa a praticar o jejum, aí sim que você aprende a apreciar a comida de uma forma muito mais intensa, principalmente comida de verdade, com textura, mastigação, aquele alimento rico em sabor, em textura. Então, eu realmente, uma das melhores coisas da vida é comer, e a gente, depois do jejum intermitente, a gente consegue ter isso de uma forma muito mais prazerosa. A gente não perde o prazer, muito pelo contrário, a gente aumenta o prazer da comida e isso é incrível. Outro benefício é aumento do foco e concentração. Devido também a esse fator da cetose, né, que a gente para de usar glicose e açúcar como fonte de energia, o nosso cérebro também, ele começa a ser abastecido através dos corpos cetônicos, né? Começa a ter uma mudança também na composição do combustível que o cérebro recebe. Tanto é que o jejum, gente, ele é utilizado em alguns tratamentos de doenças como epilepsia, Parkinson. Nos Estados Unidos existe um centro de tratamento de dieta cetogênica e jejum no Hospital Johns Hopkins, onde pacientes e até crianças com epilepsia são tratadas utilizando a dieta cetogênica. E para entrar no modo de cetose,
Eu vi um filme que se vocês puderem assistir com a Meryl Streep, que o nome do filme é Tudo pelo Meu Filho. É um filme dos anos 90, se não me engano, um filme fantástico, que conta a história do filho dela, que ele não respondia a nenhum tipo de tratamento e já estava assim, vários remédios, vários tipos de tentativas e nada funcionava, ele tinha inúmeras convulsões diariamente. E aí falaram para ela dessa questão da dieta, isso nos anos 90, e ela foi, através dessa informação, ela chegou nesse hospital e o filho dela começou a ser tratado com a dieta cetogênica. E é legal que até já fiz um post sobre isso aqui, o médico explica para ele que a criança, para a mãe, que a criança precisa entrar nesse modo de cetose, né, que para de queimar açúcar, né, que o cérebro para de receber açúcar para receber gordura, corpos cetônicos, enfim, mudar o método de combustível. E aí o médico orienta a criança a fazer um jejum de 2 dias para acelerar esse processo de cetose. Então, uma restrição abrupta. E depois de 2 dias ele começava a comer uma dieta rica em gorduras, aonde esse benefício da cetose continuava. E um dos grandes problemas que acontece, às vezes as pessoas fazem jejum de 36 horas ou até fazem menos, e aí quando elas vão comer um monte de carboidrato, um monte de arroz, não que perde o efeito, mas você meio que zera novamente, né? Que você repõe aquele glicogênio que eu expliquei lá no início. Então você enche lá o galão de açúcar de novo e aí demora de novo para o seu corpo entrar no modo de cetose novamente. Então uma grande estratégia para quem quer continuar tendo os benefícios, principalmente da clareza mental, da diminuição da fome, é ter uma dieta baixa em carboidratos, né? Pouquíssimos grãos, sem farinha, sem pão, sem açúcar principalmente, mais rico em comida de verdade. E aí mesmo que você coma e interrompa o jejum, você vai ter os mesmos efeitos de cetose, você vai acordar disposto, você vai ter... Claro que a concentração de corpos cetônicos vai ser reduzida quando você não está em jejum, né? Porque conforme você vai fazendo um jejum prolongado, essa concentração, esse parâmetro da cetose, ele vai aumentando conforme os dias que você vai jejuando. Então, obviamente, quando você quebra o jejum, você não tem um nível tão profundo de cetose, mas mesmo assim você tem benefícios incríveis. Tem gente... que eu já ouvi aqui depoimentos de pessoas que fazem jejuns curtos e treinam e comem uma dieta bem regrada e conseguem chegar lá ao nível de cetose de 1.2, 1.5. Como que a gente mede esse nível de cetose? Existe um aparelhinho da Freestyle que se chama... tenho para medir glicose. Esse mesmo aparelhinho você compra as fitinhas de cetose. Aí você vai lá... pica o dedo e usa a tirinha da cetose e aí ele vai indicar o quanto de cetose, quanto de corpos cetônicos está presente na sua corrente sanguínea e tem os níveis lá. Então, níveis bons de cetose, né, e níveis de tratamento, geralmente é utilizado 1,5, a partir de 1,5 você está no nível de cetose interessante. Então, se você faz alguns dias a mais de jejum, você pode chegar até 4, 5, que é um nível bem mais profundo. Mas você só vai conseguir chegar a esses níveis mais avançados se realmente você fizer um jejum mais prolongado. Então, tem pessoas que possuem outros objetivos, não é só emagrecer, precisam utilizar esse mecanismo da cetose como até uma forma de tratamento. Então, buscam, às vezes, esse jejum prolongado, periódico, para ter esse benefício, ok? Eu sei que é muito complexo, acaba falando bastante, estou até sem ar aqui, mas que são tantos anos eu estudando isso, então para mim já fica muito claro e eu consigo reproduzir aqui para vocês. Mas o bom de hoje das redes sociais, que a gente pode utilizar as redes sociais ao nosso favor. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas coisas desnecessárias, conteúdos que não nos agregam, mas ainda bem que muitas pessoas buscam a internet como uma forma de buscar conteúdos de qualidade, né? Infelizmente também a gente tem alguns Instagrams, alguns perfis que copiam os nossos conteúdos, que jogam lá informações, às vezes vendem programas se passando por nós. E às vezes isso é muito triste, né? Infelizmente, porque as pessoas, né, não querem lá sentar e estudar.
e querem pegar tudo pronto, copiar do coleguinha, que é mais fácil, mas com toda certeza a gente tem um valor agregado muito grande nas informações e no compromisso que a gente tem aqui com vocês, né? De sempre trazer informações com relevância, com bases científicas, sem achismos, né? Muita gente, infelizmente, não acredita no jejum porque é, de uma certa forma, ignorante, não conhece, não estuda o assunto, até profissionais que, infelizmente, poderiam ter mais conhecimento, mais domínio do assunto, e simplesmente ignoram, falam mal, e sem conhecer, porque não conhece, não praticam. Então, a pessoa que conhece, né, é aquela pessoa que pratica. Eu pratico já há muitos anos, então, além do meu conhecimento técnico, teórico, eu também possuo conhecimento prático, que eu vivo isso na minha vida e cada dia mais vivo os benefícios, né? E para mim é como realmente um estilo de vida. Estou aqui cada vez melhorando a minha saúde, mesmo depois de alguns problemas que ao longo da vida a gente vai tendo devido aos maus hábitos, né? Mas ainda bem que o nosso corpo, nossa natureza é generosa conosco, que a gente pode correr atrás mesmo depois de termos estragado muita coisa, né? E o jejum é uma das formas que a gente consegue melhorar e reciclar as nossas células, né? Mudar o nosso corpo mesmo, de dentro para fora, a gente consegue construir novas células, a gente pode jogar fora o que não está funcionando, o nosso corpo se recicla de uma forma maravilhosa e o jejum é uma das ferramentas mais completas para deixar o seu corpo se reconstruir sempre. Então, gratidão, tenham um ótimo domingo, espero que vocês fiquem bem, saúde e até mais. Tchau, tchau!